Você já imaginou uma galáxia inteira simplesmente desaparecer? Sem explosão, sem colapso, sem rastros? Parece coisa de ficção científica, mas esse é exatamente o mistério que intriga astrônomos há décadas. Um caso real, registrado por alguns dos telescópios mais poderosos do mundo. O enigma da galáxia que parece ter sumido no vazio do cosmos, deixando para trás apenas um buraco negro supermassivo. Hoje, vamos explorar um dos fenômenos mais misteriosos já observados. O quasar HE 04502958, também conhecido como o buraco negro sem lar. Tudo começou quando cientistas analisavam cuidadosamente dados coletados por dois dos instrumentos mais poderosos já construídos pela humanidade. O telescópio espacial Hubble, em órbita da Terra, e o Very Large Telescope, localizado no deserto do Atacama, no Chile. As imagens revelaram algo impressionante, um quasar de brilho extraordinário, tão intenso que ofuscava completamente tudo ao seu redor. Ele estava situado a aproximadamente 5 bilhões de anos-luz da Terra, em uma região do universo que já não é jovem, mas ainda repleta de atividade cósmica. Até esse ponto, nada parecia fora do comum. Quasares são conhecidos como os núcleos galácticos mais ativos e poderosos do cosmos, alimentados por buracos negros supermassivos que consomem gás, poeira e até estrelas inteiras, liberando quantidades inimagináveis de energia. No entanto, à medida que os cientistas examinavam os dados mais a fundo, algo começou a desafiar toda a lógica astronômica. Ao redor desse quasar brilhante, não havia absolutamente nenhum sinal de galáxia visível, nenhum aglomerado de estrelas, nenhuma nuvem luminosa, nenhum vestígio de matéria brilhante. Nada. Era como se o buraco negro existisse sozinho no vácuo do espaço, irradiando energia colossal sem qualquer estrutura que pudesse abrigá-lo. Essa ausência total de uma galáxia hospedeira parecia impossível. Buracos negros supermassivos, por definição, se formam e crescem no coração de galáxias, sustentados por enormes reservas de gás e estrelas. Mas neste caso, tudo indicava que o quasar estava isolado, como uma entidade errante, flutuando no vazio cósmico. Essa descoberta deixou os astrônomos intrigados. Eles sabiam que estavam diante de algo raro, talvez um fenômeno nunca antes observado, um buraco negro aparentemente sem lar, brilhando sozinho, como um farol perdido na escuridão infinita do universo. Normalmente, todo quasar está no centro de uma galáxia massiva. Isso é uma regra observacional. Onde há um quasar, há uma galáxia alimentando-o. E essa galáxia costuma ser fácil de detectar, mesmo a bilhões de anos-luz. Mas, no caso de HE 04502958, o espaço ao redor parecia completamente vazio. O brilho do quasar era forte o suficiente para indicar um buraco negro de milhões de massas solares, ou seja, um monstro cósmico que, por definição, deveria estar no coração de uma galáxia, mas a galáxia simplesmente não estava lá. Os astrônomos realmente tentaram de tudo para resolver o mistério. Eles analisaram as imagens do quasar em diversos comprimentos de onda, desde a luz visível até o infravermelho profundo, e até mesmo o ultravioleta. Cada faixa de luz poderia revelar algo diferente: estrelas escondidas pela poeira, gás aquecido, ou regiões obscurecidas por matéria escura. Usando instrumentos altamente sensíveis, eles aplicaram filtros especiais para reduzir o brilho intenso do quasar, que dominava completamente as observações, ofuscando qualquer detalhe em seu entorno. O objetivo era simples, mas desafiador: tentar revelar qualquer traço de uma galáxia que pudesse estar escondida sob aquela luminosidade extrema. Porém, mesmo após meses de análises e imagens refinadas com as melhores tecnologias ópticas e digitais disponíveis, nada apareceu. O espaço ao redor do quasar continuava vazio, silencioso, como se ali nunca tivesse existido uma galáxia. A única estrutura que se destacou foi uma enorme nuvem de gás, batizada pelos cientistas de blob. Essa nuvem parecia flutuar próxima ao quasar, recebendo toda a intensidade de sua radiação. Ela se estende por cerca de 2.500 anos-luz,
o que significa que a luz precisaria de 25 séculos para atravessar sua extensão. Uma escala simplesmente colossal. Mas apesar de seu tamanho impressionante, o blob não continha nenhuma estrela visível, nenhum ponto brilhante que indicasse a formação estelar. Era apenas uma massa densa de gás cósmico, constantemente bombardeada pela energia emitida pelo quasar. Os pesquisadores perceberam que estavam diante de uma pista importante, algo que indicava a interação entre o buraco negro e seu ambiente. Contudo, mesmo essa descoberta não era suficiente para resolver o enigma. A nuvem de gás mostrava que o quasar ainda estava ativo, consumindo matéria e liberando energia, mas não explicava onde estava a galáxia hospedeira. Era como se o universo tivesse escondido cuidadosamente as respostas, deixando apenas fragmentos de um mistério que continuava a desafiar a lógica e a imaginação humana. Com o passar dos anos, inúmeras hipóteses começaram a surgir, cada uma tentando preencher as lacunas deixadas por esse enigma cósmico. Os astrônomos, intrigados com o fato de um quasar tão poderoso existir aparentemente sem galáxia, mergulharam em anos de análises, debates e simulações computacionais. A primeira hipótese defendia que a galáxia não havia desaparecido, mas simplesmente nunca foi detectada pelos instrumentos atuais. Talvez fosse uma galáxia muito fraca, formada apenas por estrelas antigas e frias que emitem pouca luz. Ou talvez fosse uma galáxia extremamente compacta, pequena demais para ser distinguida do brilho intenso do quasar. Nessa visão, a galáxia poderia estar ali o tempo todo, mas camuflada sob o véu luminoso do buraco negro. No entanto, uma segunda teoria, muito mais ousada e dramática, começou a ganhar força. Segundo ela, o buraco negro teria sido expulso de sua galáxia original após uma colisão catastrófica entre duas galáxias gigantes. Durante essa fusão, seus buracos negros centrais teriam se aproximado, girando em torno um do outro, até se fundirem completamente, liberando uma quantidade absurda de energia, sob a forma de ondas gravitacionais. Essas ondas, previstas por Einstein e observadas apenas recentemente, poderiam ter criado um verdadeiro chute gravitacional, capaz de arremessar o buraco negro resultante para fora da galáxia. Ejetado a velocidades inimagináveis, talvez milhões de quilômetros por hora, o buraco negro teria partido, levando consigo seu disco de acreção e parte do gás ao redor, mas deixando para trás todas as estrelas. Nesse cenário, o quasar HE 0450-2958 seria literalmente um viajante solitário do universo, um nômade cósmico vagando pelo espaço intergaláctico, iluminando o vazio com o brilho de sua energia. Um farol isolado, resultado de uma dança violenta entre titãs galácticos. Essa imagem, ao mesmo tempo poética e assustadora, continua sendo uma das explicações mais fascinantes para o desaparecimento da galáxia que o deveria abrigar. Essa teoria ganhou força porque o quasar parecia estar muito próximo de uma galáxia vizinha. Uma galáxia em intensa formação estelar, chamada de galáxia de tempestade. Alguns cientistas acreditam que HE 0450-2958 teria sido expulso dessa galáxia após um encontro catastrófico entre dois buracos negros supermassivos. Imagine o impacto gravitacional, uma fusão galáctica, ondas gravitacionais intensas e um buraco negro sendo literalmente arremessado para o espaço a milhões de quilômetros por hora. Seria a explicação perfeita para um quasar sem lar. Mas até hoje, nenhuma evidência direta confirma esse evento. Outra possibilidade fascinante é que a galáxia ainda está lá, mas é invisível aos nossos olhos. Ela poderia estar coberta por poeira cósmica, obscurecendo a luz visível e emitindo apenas em comprimentos de onda ainda não observados. Ou, mais intrigante ainda, poderia ser uma galáxia dominada por matéria escura, com pouquíssimas estrelas e sem brilho próprio. Nesse caso, o quasar estaria no centro de uma estrutura quase fantasmagórica, uma galáxia de matéria escura, impossível de detectar diretamente. Essa ideia, se confirmada, poderia mudar tudo o que sabemos sobre a formação de galáxias.
O mistério de HE 0450-295A8 é mais do que uma curiosidade astronômica. Ele desafia uma das relações fundamentais da cosmologia moderna, a relação entre a massa do buraco negro central e a massa da galáxia que o abriga. Se realmente existir um quasar sem galáxia hospedeira, isso pode indicar que os buracos negros supermassivos podem se formar antes de suas galáxias e não depois, o que inverteria toda a lógica da evolução cósmica. Em outras palavras, talvez o buraco negro seja o arquiteto da galáxia, e não o contrário. Mesmo com telescópios mais modernos como o James Webb, o mistério continua. Novas observações estão tentando detectar qualquer vestígio estelar ou radiação de fundo que revele a galáxia oculta. Mas, por enquanto, o HE 0450-295I8 segue sendo um enigma, um ponto brilhante e isolado, alimentado por forças que desafiam nosso entendimento. Talvez, em algum momento do futuro, novas tecnologias revelem o que realmente aconteceu. Mas até lá, esse quasar continuará como o símbolo perfeito de tudo o que ainda não compreendemos sobre o universo. A história da galáxia que desapareceu é um lembrete poderoso de nossa pequenez diante do cosmos. Mesmo com telescópios gigantes, supercomputadores e modelos complexos, o universo ainda guarda segredos que parecem brincar com a nossa curiosidade. O quasar HE 0450-295I8 continua lá fora, brilhando intensamente como um farol solitário no vazio. Talvez um dia descubramos sua origem, ou talvez ele continue sendo um mistério eterno, um lembrete de que, no espaço profundo, o desconhecido ainda reina soberano.